Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de 12 de 2025, segunda-feira, começando mais uma semana e trazendo para vocês informações de Ripple XRP. As grandes instituições não param de acumular XRP silenciosamente nos bastidores para que nós, investidores do varejo, não percebemos, vemos aí a queda do mercado e acaba vendendo XRP no prejuízo. Às vezes, né, da acumulação, muitos, né, vê que o mercado está em queda, tentando se recuperar em algumas vezes, só que se desesperam e vendem. O Jack Claver, quem é investidor ali de XRP, com certeza conhece ele, ele diz que grandes instituições estão acumulando XRP nos bastidores, estão comprando muito. Até então, pessoal, em outra matéria aqui, grandes alocadores estão de olho no XRP. E até então, um analista está citando a Windows 3. Vou trazer essa matéria aqui para vocês entenderem também essa alocação de grandes instituições que estão acumulando XRP, não param de acumular. Às vezes, né, nós ali no dia a dia não vemos isso, mas está acontecendo freneticamente, pessoal. Segundo Jack Claver, as instituições estão acumulando XRP discretamente, mesmo com o sentimento do varejo e os preços do mercado que permanece cauteloso. O XRP é cada vez mais visto como uma infraestrutura financeira com crescente caso de uso institucional no XRP LED. Era muito lá na Ásia, depois veio para a Europa e agora com os pés nos Estados Unidos depois da regulamentação do XRP. E os efeitos da rede estão fortalecendo nos bastidores, sugerindo que os preços atuais podem não refletir o papel potencial do XRP nessas finanças globais, né? O Jack Claver sugeriu que grandes instituições financeiras estão acumulando XRP, mesmo com o sentimento do mercado ainda cauteloso, pois, né, o mercado está caindo, tenta se recuperar, está tentando uma acumulação nesse final de ano, né, dezembro mesmo. Vocês podem ver que o próprio BTC 87,90 fica nessa acumulação lateral, junto com o BTC, as altcoins, incluindo o próprio XRP. Em uma série de publicações recentes, o Claver argumentou que o preço atual do XRP não reflete o que ele acredita ser uma mudança estrutural muito maior que está ocorrendo nos bastidores. Os investidores institucionais, segundo Claver, estão se posicionando antecipadamente, enquanto os investidores de varejo permanecem grandes partes alheios. Ele descreveu a atual avaliação do XRP como uma sombra do que está por vir, apontando, né, para a crescente adoção e o desenvolvimento dessa infraestrutura como sinais de uma transformação muito mais ampla. É normal acontecer isso, pessoal. Os grandes ali, instituições, essas grandes empresas, eles sempre começam a acumular antecipadamente uma criptomoeda. E nesse caso, o XRP, né, está posicionado aí pelas instituições aonde, como eu falei no começo do vídeo, nós do varejo às vezes não vê o que está acontecendo. O Claver, ele enquadrou o potencial de longo prazo do XRP em torno de seu papel nessas finanças internacionais, né, nesses pagamentos transfronteiriços. Ele afirmou que uma vez o XRP se torne fundamental para a movimentação global de dinheiro, a excitação atual entre os investidores poderá se transformar em arrependimento. Às vezes, né, ele coloca aqui então que às vezes você está ali no mercado embaixo, você pega aquele sentimento, ah, meu, eu acho que eu vou desfazer mesmo no prejuízo, e acaba se arrependendo, né? Quando o XRP, ele disse transformar na base das finanças internacionais, a estação de hoje se tornará o arrependimento de amanhã. Ele falou, né, o Claver, acrescentando que vê poucos outros criptoativos oferecendo essa combinação
comparável de certeza e potencial de valorização, né? Os comentários dele, né, refletem uma narrativa crescente entre os defensores de XRP, que vê o ativo menos como um token especulativo e mais como essa utilidade, né, esse ecossistema de infraestrutura financeira em construção, né? Ele colocou aqui, né, a mensagem dele no dia de ontem, né? Grandes instituições estão acumulando XRP nos bastidores, mantendo o público no escuro, sem saber o que está acontecendo. O preço atual é apenas uma sombra do que está por vir. Quando o XRP se tornar essa base de finanças internacionais, a estação de hoje transformará no arrependimento de amanhã e, na opinião dele, isso pode acontecer, né? Em uma declaração, né, o Clever também destacou a expansão constante de casos de usos institucionais do XRP Ledger. Ele sugeriu que o acúmulo de aplicações voltadas para empresas que sinaliza a preparação e não é mera especulação, né? Os casos de usos institucionais, pessoal, para o XRP Ledger estão se acumulando e tudo indica que estamos nos preparando para o futuro. Uma vez que o XRP conquiste, né, essa posição central nos fluxos monetários globais, muitos participantes do mercado poderão questionar por que não agiram antes, né? E a postura, né, do Clever, super otimista, se identificou ainda mais ao destacar o crescimento contínuo em todo esse ecossistema XRP. E ele enfatizou que novos projetos continuam sendo lançados dentro da rede, enquanto o software de pagamento da Ripple expandiu significativamente o seu alcance, né? As soluções de pagamentos da Ripple agora, pessoal, abrangem aproximadamente 80% dos corredores comerciais globais, reforçando ainda a relevância das redes das finanças internacionais, e essa expansão cada vez, né, está aumentando, fortalecendo o efeito da rede que sustenta, né, a criação do valor ao longo prazo. Então ele coloca muito sobre essas instituições estar comprando aí, né, pessoal, discretamente, silenciosamente, antecipadamente para o que está por vir. Até então, pessoal, um analista colocou que grandes alocadores estão de olho no XRP, e um deles, né, esse analista, cita a Windows Tree. Tá? A clareza regulatória está agora impulsionando fluxos de capitais reais, com instituições alocando recursos para blockchain que pode ser usadas dentro dessa estrutura da conformidade dos Estados Unidos. E a Windows Tree está se destacando o XRP como um vencedor em termos regulatórios, citando então a sua clareza após o processo judicial e seu papel como uma infraestrutura de liquidação transfronteiriças em conformidade às normas. O XRP está passando da especulação para essa utilidade institucional. E o analista ali, né, o especialista Stern Dree, argumentou que clareza regulatória deixou de ser discussão teórica e se tornou um fato decisivo para o fluxo de capital. E com essa base, né, na experiência aí de negociação de risco, o Dree observou que os mercados normalmente realocam capital muito antes das narrativas que consolidem. O analista também, né, falou sobre a Windows Tree, que destaca entre os vencedores em processos regulatórios. Né? O comentário de Tree fazem referência a uma análise recente da gestora de ativos Windows Tree, que descreve com uma clareza regulatória que está remodelando a exposição institucional à própria blockchain. Né? O analista destaca o Ethereum como um dos principais beneficiários devido ao papel dominante, né, nas stablecoins e nessa infraestrutura aí de tokenização, né? E a Lei Gêmeos veio para também aí transformar o mercado de stablecoins, aonde a própria Ripple, né, XRP, tem a própria R-Lush. A Windows Tree também aponta o XRP como outro claro beneficiário dessa mudança regulatória, né? Ele falou aqui, ó, falando como alguém que passou da carreira negociando em risco e observando capital gerar muito antes de manchete chegar, a leitura da Windows Tree é muito clara. Clareza regulatória não é um mero discurso para gerar boas vibrações, é um gatilho para o fluxo de capital, e fluxo são o que importa à medida que os regimes se consolidam, né? XRP, então, posicionado, pessoal, como uma infraestrutura transfronteiriça incomparável. Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, né? Grandes instituições, como eu falei, discretamente comprando, grandes alocadores estão de olho no XRP, uma delas a Windows Tree. Qualquer coisa eu trago aqui mais informações, notícias de XRP para vocês do canal. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.